Olá, meu nome é Luciano e eu vim apresentar para vocês o nosso minicurso sobre desempenho no setor público. Este minicurso foi elaborado por mim, Luciano Constantino e Andriele do Carmo, sob a orientação da professora Janaína Simões. O objetivo deste minicurso é apresentar os conceitos sobre administração pública, Estado, governo, mercado e sociedade. Vamos introduzir com a seguinte pergunta: o que é administração pública? Nada mais do que um conjunto de atividades destinadas à execução concreta das tarefas e incumbências. O que é Estado? Bom, podemos definir Estado como um conjunto de instituições que se constituem a fim de formar uma máquina reguladora. O que é mercado? Define-se como troca entre um comprador e um vendedor, tornando capaz a venda periódica. O que é a sociedade? Se define como uma coletividade organizada que habita um território cooperando em grupo, possuindo relações recíprocas de comunicação. O que é governo? Como já exemplificado anteriormente, governo é a autoridade de uma nação, representam o espaço de poder de uma determinada sociedade. Para entendermos a relação entre Estado e governo, podemos pensar na situação de um carrinho em movimento. Nessa situação temos o caminho, o motorista, os passageiros e a possibilidade de caminhos, em que o caminho é o Estado, o motorista, o governante, os passageiros, a sociedade e os caminhos, as políticas públicas. Aliás, nesse cenário anterior, podemos citar também as reformas. Mas o que seriam as reformas? Nada mais que ações com potencial para mudar o modo que as organizações públicas são administradas. Assim, quanto às suas funções, podemos dizer que através delas aparecem novas demandas, elas não demonstram neutralidade, desencadeiam novos formatos. Segundo Leonardo Sec, existem 3 modelos de administração pública. São eles o burocrático, o gerencialista e o de governança pública. O modelo burocrático apresenta funções e linhas de autoridade claras. Estabelece uma rotina, o chefe representa a organização e os cargos são definidos por meio de uma competição justa. No socialismo se destaca a administração pública gerencial e o governo empreendedor. Tem como características a eficiência, eficácia e competitividade. Possui uma perspectiva positiva com relação à natureza humana. Estimula a descentralização do poder e foca na produtividade e orientação ao serviço. A governança pública consiste em boas práticas de gestão pública, a articulação entre autoridades para controlar o respeito à legislação e a garantia de integridade e objetividade pelas autoridades reguladoras do mercado. Pode ser relacionada ao neoliberalismo e busca regular e alocar recursos coletivos por meio de relações com a população e com outros níveis de governo. A governança pública provoca a criação de centros múltiplos de elaboração da política pública, em nível local, regional, nacional ou supranacional. O Estado, no entanto, não perde importância, mas sim desloca seu papel primordial da implementação para a coordenação e o controle. Quanto à administração pública, temos também os critérios de desempenho, que são 4 existentes: relevância, efetividade, eficiência e eficácia, sendo os 2 primeiros relacionados à escolha da política pública e os 2 últimos à prática dela. Descrevendo cada um, temos que relevância é o significado do que é feito. Efetividade é o efeito concreto. Já eficácia são os resultados e eficiência a otimização do uso dos recursos. Então, vamos ao mini caso. Conforme trechos retirados da reportagem apresentada pela CNN Brasil, adaptamos o seguinte caso: vacinas contra a Covid-19 versus vacinas da gripe. Qual priorizar? E assim, temos que, para o presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, ABCVAC, Geraldo Barbosa, tomar a vacina da gripe pode evitar complicações da doença e evitar as idas e vindas dos hospitais por causa disso. E segundo Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a campanha de vacinação
contra a gripe vai começar com grupos que não são prioritários para a Covid-19. Isso foi feito exatamente para desvincular uma campanha da outra. Ainda segundo Cunha, todas as medidas que puderem ser tomadas para diminuir a incidência dessas doenças contribuirão para desafogar a rede de saúde, que já está bem comprometida pela situação da pandemia. Já em nota do Ministério da Saúde, para pessoas que fazem parte do grupo prioritário de vacinação contra a influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, devem ser priorizadas as doses de Covid-19 e agendada a vacina contra a influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre elas. Enquanto que, se a vacina usada for a Coronavac, para a qual o intervalo costuma ser de 3 semanas entre as doses, não haverá tempo para receber a vacina da gripe entre a primeira e a segunda dose. Neste caso, é preciso esperar a conclusão do esquema da vacina da Coronavac, explicou Cunha à CNN. Portanto, podemos analisar esse caso a partir da seguinte pergunta: como a discussão sobre critérios de desempenho ajuda a compreender os desafios de um programa de vacinação? Agora, respondendo ao mini-caso, temos que, na escolha do que fazer, temos a campanha de vacina contra a gripe. Vai começar com os grupos que não são prioritários para o Covid-19. Justamente pela vacina da gripe poder evitar complicações da doença e evitar as idas e vindas aos hospitais. Já na operação do que será feito, devem ser priorizadas as doses contra a Covid-19 e agendada a vacina contra a influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 ou a conclusão do esquema de doses da vacina, de acordo com o qual a vacina será aplicada, o que contribuirá para o desafogamento da rede de saúde. Como considerações finais, temos a importância da discussão do desempenho no setor público para a gestão e para a operação das políticas públicas.